E assim Deus continua a cuidar do seu povo. Deus permanece sempre fiel, irmãos. Louvado seja. Vamos na exposição do texto de Gênesis, continuando aqui. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 4. Irei pregar aos irmãos hoje dos versos 11 ao 16. Tá? A sessão hoje é do verso 11 ao 16. A primeira leitura na King James diz o seguinte: E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Verso 12. Quando tu cultivares a terra, ela não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Verso 13. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. 14. Eis que tu me expulsastes neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Verso 15. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E verso 16 e último. E Caim saiu depressa Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Tá? Aqui é o último verso de hoje. Né? Vamos orar, vamos pedir a Deus compreensão, pedir a Deus que Ele nos ensine mais um pouco sobre a sua palavra, mas principalmente nos amolde a ela e venha nos exortar também. Precisamos de arrependimento todos os dias dos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui agora diante da sua palavra, que já foi lida e será agora explicada e aplicada. E eu peço, Deus, a total condução, pois necessitamos, Deus, de um caráter reto, um coração disposto a obedecer ao Senhor, e somente o seu Espírito, Pai de amor, pode fazer essa aplicação em nossos corações. Peço que a sua palavra seja anunciada fielmente e que ela, Deus, tenha esse efeito em nós de exortação, de correção, de ensino, pois Deus, ela é apta para isso. Que o Senhor entregue a fé aos impenitentes, que o Senhor traga-os para Cristo através deste anúncio, Pai. Nos ajude, Senhor. Me ajude, pois sou um homem miserável, pecador. Necessito da Tua graça, da sobriedade bíblica para comunicar, Deus, com fidelidade. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe a todos nós. É o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o livro de Gênesis, como eu sempre tenho passado aos irmãos, é o livro que nos relata o início de todas as coisas. Moisés se tem aqui como o autor deste livro, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e Gênesis é uma dessas cartas, dos livros aqui colecionados. E Moisés tem algumas pretensões. Quando ele escreve, ele pretende apresentar Deus como o Criador, um Deus soberano, majestoso, poderoso. Então, amados, é necessário crer neste Deus para ler este livro. O livro de Gênesis não é um livro científico, não é um livro para se rebater Big Bang, não. O livro de Gênesis é para confirmar aqueles que creem em Deus, para que eles se aproximem ainda mais do seu Senhor. Aqui encontramos a criação dos homens, a imagem de Deus. Nós temos o início da queda, a origem do pecado, o início das famílias, o início da genealogia,
as alianças divinas com o seu povo, tudo está aqui neste livro. O livro de Gênesis é o livro que olhamos para as nossas raízes. Como foi dito na escola bíblica, conhecer o nosso passado, conhecer de onde viemos, é totalmente importante e necessário para sabermos aonde e para aonde iremos. E o livro de Gênesis nos ajuda nisto, irmãos. Pois as primeiras palavras deste livro é o Bereshit, em princípio, e isso já é sugestivo para todo o seu conteúdo. Mas estamos aqui, como dito, no primeiro assassinato da humanidade. Semana passada eu preguei aos irmãos o fratricídio. Nosso irmão escreveu o patricídio. É fratricídio, que é assassinato entre irmãos. Um crime horrendo. Tá? Então, amados, vendo este início de pecado, foi colocado aos irmãos que o que originou, da onde veio esse sentimento de assassinato da primeira sociedade constituída. Então, amados, não foi uma sociedade que corrompeu a Caim, e sim algo que já estava e residia no seu coração. Assim nós conhecemos e embasamos ainda mais a doutrina da depravação do homem. O homem ao qual já nasce debaixo da representatividade de Adão caído. Os filhos de Adão nasceram conforme a semelhança dele, caído, necessitando então de redenção. Redenção esta fornecida também aqui no proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós temos o primeiro anúncio de uma promessa, de uma descendência espiritual, de alguém que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Essas palavras soaram como um tom de esperança, tanto para Adão quanto para Eva. Isso foi passado. Deus ainda assim foi se apresentando às pessoas. Abel é a figura que nós temos como aquele que adorou a Deus pela fé. Ou seja, ele teve fé em Cristo. O autor de Hebreus nos esclarece esse ponto, porque Abel está na galeria da fé do autor de Hebreus no capítulo 11. Então, amados, quando olhamos para Caim e para Abel, nós vemos aqui a ilustração de duas descendências. Uma descendência maligna, uma descendência totalmente pecaminosa. Abel também, porém Abel era um homem de fé, um homem redimido, um homem que cria em Cristo Jesus. Semana passada preguei aos irmãos o encontro de Caim com Deus, o assassinato propriamente dito. E eu gostaria de ler para lembrar aos irmãos o que ocorreu. Verso 8 a 10. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Então Caim o chamou para ir ao campo. Fraudulentamente, ele enganou o seu irmão. Com um tom amistoso, o chamou e o matou, enganando. Verso 9. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Uma resposta atravessada, irônica. Caim responde a Deus de uma forma totalmente pecaminosa. Como se ele dissesse, eu sou o pastor do meu irmão? Eu sou o pai do meu irmão? E no verso 10, ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então Deus expôs o pecado de Caim no verso 10. Deus já escancarou o ato de maldade deste homem. Então, depois de desmascarar Caim, veremos agora o que sucede. Deus amaldiçoando este homem. Não devemos esquecer da falta de arrependimento e dos atos deliberados de Caim, amados. Sua resposta irônica e desrespeitosa, como acabamos de ler.
sua habilidade em criar uma oportunidade de pecar, chamando o seu irmão, Caim, ele criou a oportunidade de pecar. Ele abraçou a maldade. Ele desconsiderou todos os avisos de Deus, quando Deus disse: o pecado jaz à porta. Cuidado, Caim. Cuidado, porque se você abrir esta porta, chamar este pecado para entrar, ele irá te dominar. Deus alertou, porém Caim, endurecido, rejeita todo o conselho de Deus. E movido pela cobiça e inveja do seu irmão, tudo isso culmina no assassinato. Então, amados, a maldição que veremos aqui hoje de Deus para com o homem é algo muito peculiar nas Escrituras. Não temos muitos relatos nas Escrituras de Deus amaldiçoando o homem diretamente. Mas Caim foi um desses. Para entender melhor o que aconteceu com Caim, vamos entrar no texto. Sabendo tudo que já aconteceu, vamos agora prosseguir na exposição. O verso 11, agora utilizando aqui a João Ferreira de Almeida, diz o seguinte, amados: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. As primeiras palavras que encontramos neste texto é Deus pronunciando a palavra maldito és. Deus está colocando sobre o indivíduo aqui uma consequência. A palavra maldito do hebraico arar significa execrar, amaldiçoar. Este verbo, amados, no hebraico é um verbo particípio, no particípio passivo. E, amados, quando o particípio é usado, ele é muito semelhante com o do grego, pois é usado como uma qualidade, é utilizado como um adjetivo para com o transgressor Caim. Então, a partir deste ponto, Deus está dando uma qualidade para Caim. Ele está anunciando quem é Caim. Caim é um homem agora maldito. É um homem amaldiçoado. É um homem execrado. E pela terceira vez, até aqui, vemos um anúncio de uma maldição. Se os irmãos lembrarem, no verso 14 do capítulo 3, houve uma maldição também para a serpente. No verso 14 do capítulo 3 diz: o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal. E assim segue. Mas ele pronuncia também uma maldição sobre a serpente. Ele também amaldiçoou a terra. No verso 17, no que tange as relações de Adão, pois Adão trabalhava diretamente com a terra, cultivava a terra. Deus disse no verso 17, e a Adão ele disse: porque tu escutastes a voz de tua mulher e comestes da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra, por tua causa. E os irmãos começam a perceber que, olhando para esses três anúncios de maldição, Caim se assemelha com a serpente. Adão não recebe a maldição direta de Deus. Adão, ele recebe a maldição indiretamente, pois a terra é amaldiçoada. Aqui já não. Nós temos Deus anunciando, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, anunciando para Caim que ele é maldito. O próprio Deus amaldiçoa Caim. A maldição de Deus sobre o ser humano é a coisa mais terrível, amados, que se pode existir, pois traz condenação ao ser humano. Quando eu penso em ser amaldiçoado por Deus, é você ser execrado, é você ser destituído dele, é você ser separado dele eternamente. Olhar para Caim é olhar para a condenação eterna, irmãos. É um texto que deve
soar em nós e despertar em nós grande temor, principalmente no que tange ao pecado, porque nós vimos todo o desenrolar de como chegou nesse ponto, desde uma adoração falsa de Caim, desde a sua cobiça e inveja do seu irmão, ele descartando a palavra de Deus, abrindo as portas para o pecado, criando situações para pecar, e nós vemos agora no que culminou tudo isso. Aqueles que abraçam o pecado, irmãos, aqueles que vivem deliberadamente em iniquidades, têm o mesmo destino que Caim, a maldição. A maldição do pecado é um terrível peso, amados, sobre o transgressor. O pecado gera maldição. Cristo foi tido como maldito, pois foi pregado no madeiro. E aqueles que eram pregados no madeiro, conforme Deuteronômio, eram tidos como malditos, amaldiçoados. Então, amados, Cristo, ele foi tido como maldito em nosso lugar. Porém, para isso é necessário crer naquilo que Deus nos anuncia todos os dias. É necessário crer que Cristo veio a este mundo. É necessário abraçar as verdades e as exortações de Deus. Porém, porque Ele morreu pelos pecadores. Ele levou sobre si a culpa do pecado. Como eu posso permanecer no ato pecaminoso? Permanecer no pecado é algo terrível. A estrada do pecado desemboca no inferno, amado. Esteja certo disso. A ilustração que temos aqui de Caim é o exemplo nítido daqueles que preferem caminhar a estrada do pecado. O impenitente Caim ouve as palavras mais severas que um homem pode ouvir. A maldição de Deus sobre uma pessoa, amados, é terrível. Porque o amaldiçoado é excluído da comunhão com Deus e fica fora de qualquer comunhão humana. Por quê? Uma pessoa em pecado, ela afeta as pessoas ao seu redor também, amados. E veremos isso. A maldição, ela tem efeito separador, isolador. O que é pior no inferno, irmãos? O que é pior em uma condenação, numa maldição de Deus? As pessoas têm medo do sofrimento do inferno, do fogo, talvez, dos açoites anunciados por Cristo nos evangelhos. Mas, amado, o pior para o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, é se ver destituído dele. O pior do inferno é você não estar na presença dele. É você estar separado dele. É você estar isolado dele. Os homens nesta vida, eles vivem como se Deus não existisse. As pessoas um dia terão a plena consciência de que Cristo é o Senhor. E tendo essa consciência clara de que existe um Deus, porém ser tarde demais e ser separado dele, será o maior ponto de tormento de todos os condenados. Você pensar que na sua vida você descartou a presença real e viva de um Deus. E de estar sofrendo totalmente responsável pelos seus atos, uma destituição, uma execração eterna. Uma das penas máximas que temos no Brasil é a detenção, ou seja, a prisão perpétua, que não sai mais. Em outros países nós temos a pena de morte. E eu não sei quantos dos irmãos já viram, tem até mesmo filmes que retratam, documentários que retratam isso, como que é um julgamento dessas pessoas. Eu já vi vários nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados que têm a pena de morte, quando o juiz bate o martelo. Você já viu isso? Bate o martelo dizendo que é pena de morte a condenação. Vocês já viram a reação das pessoas?
eles entram em pânico. Eles entram em um estado voraz. Eles começam a ficar transtornados. Partem para cima até dos policiais. Tem que vir 5, 6 homens para segurar. Mas por que aquele sentimento é desperto? Justamente por não ter mais esperança de retratação. Assim, amados, claro que num agravamento eterno, não tem nem como se comparar uma morte física ou uma prisão perpétua com uma destituição eterna de Deus. Caim experimenta isso. Caim experimenta isso. O amaldiçoado é excluído da comunhão com Deus e fica fora de qualquer comunhão, amados. No caso de Caim, a maldição de Deus expulsa um primogênito que, como tal, possuía um favor especial de Deus. Mais tarde, na história dos patriarcas, há outros primogênitos rejeitados, como Ismael, como Esaú. Amados, ainda assim, a rejeição ao primogênito Caim é diferente, por ser uma maldição do próprio Deus. E diz, continua o relato do verso 11: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Vocês percebem então o que se transforma aquela resposta sarcástica, atravessada de Caim? Quando ele diz: não sou o guardador, sou eu o guardador do meu irmão. Agora Deus, utilizando os pronomes tua mão, teu irmão, ele traz a responsabilidade inteira para o ato de Caim. Amados, no grande dia do juízo, não será diferente. Deus olhará para nós e irá expor o que as nossas mãos fizeram, o que os nossos lábios, a nossa boca falou. Não terá espaço para você falar, mas eu fiz isso por causa dele. Não. O encontro será direto. Deus irá colocar diante de nós os nossos atos. E quando eu digo isso, amados, você deve começar a analisar a sua vida. Deus não irá te responsabilizar sobre o pecado de outro. Então, o que isso nos leva a pensar? Que o julgamento ele é totalmente individual, é por indivíduo. Então, com isso em mente, e olhando para o relato de Moisés, eu devo pensar: o que as minhas mãos têm gerado? O que eu tenho feito? Os olhos devem estar sobre a sua pessoa. Você deve se preocupar inicialmente com os seus pecados. A imagem da terra aqui colocada por Moisés, que abre sua boca, é uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento. Nós vemos Corá e todos aqueles que seguiram a terra se abrindo e dragando eles, engolindo eles. E Deus constitui a terra, perceba, como uma ministra da sua vingança, como tendo sido poluída pelo ímpio e horrível assassino. Como se quisesse dizer Deus aqui neste verso: acabaste de negar o homicídio que cometeste, mas a própria terra inanimada requererá a tua punição. Muito detestável é a crueldade desse homem, amados, que não se esquiva de derramar o sangue de seu semelhante, do qual o seio da terra vem a ser o seu túmulo, o seu receptáculo. Aqui Deus, amados, está expondo ainda mais o pecado de Caim. Provavelmente, como eu disse semana passada, Caim tentou ocultar o cadáver de Abel. Provavelmente ele enterrou Abel. Este sangue caiu sobre a terra. A Bíblia não nos dá detalhes de como foi esse assassinato, do que ele fez. Mas essas pequenas ilustrações devem nos trazer à memória, irmãos,
e apenas perscrutar um pouco qual o nível de maldade no coração do ser humano. O quanto que o ser humano está pronto para assassinar. O quanto que o ser humano está pronto para odiar. Talvez te falte, como eu disse também semana passada, apenas uma oportunidade para você assassinar alguém. Quantos de nós temos esta maldade? Quantos de nós já quebramos o 6º mandamento? Talvez você só não tenha executado a pessoa, mas no seu coração você já fez isso. Talvez Caim seja tão semelhante quanto você. Verso 12. Deus continua o seu anúncio de maldição. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Essa é a palavra mesmo que está aqui, tá, irmãos? Aqui na João Ferreira de Almeida. Fugitivo e vagabundo. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. A primeira parte aqui do verso 12, a continuação. Então ele é maldito. O verso 11 declara a Deus que ele é maldito a partir daquele momento. Ou seja, toda a comunhão com Deus não existe mais. Ele está impossibilitado de ter comunhão com Deus. E ele ainda expõe mais o seu pecado, falando que da terra, que abriu sua boca, né, ela está clamando. O sangue do irmão dele está falando. Então, ou seja, amados, o julgamento que foi confiado à terra, para que Caim entendesse que o juiz que o convocara não estava distante, e por isso não havia necessidade de um anjo descer do céu, visto que a terra voluntariamente se ofereceu como vingador. Caim precisa afastar-se da parte cultivada da terra. Ele deve ir para uma região onde a terra não produz nada. Ele torna-se um homem banido. Ele torna-se um homem exilado. Quando Deus pronuncia no verso 12, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. É que os trabalhos de Caim seriam infrutíferos. Caim não teria mais esse sustento fácil sobre as suas mãos. Mas pastor, Adão também teria que suar para ter o alimento. Caim, ele está abaixo deste sofrimento. Ele está em uma condição ainda pior, irmãos. Deus está dizendo que quando ele trabalhasse, a terra não lhe daria sua força. Não lhe seria proveitosa. Caim está sendo banido. Está sendo exilado. Caim está perdendo em certo nível, aqui, até mesmo a graça comum de Deus. Deus está rompendo aqui a relação de Caim com os meios naturais, irmãos. Ser amaldiçoado para longe da terra cultivada representa o rompimento completo de qualquer conexão. E devemos lembrar que o trabalho era algo instituído antes mesmo do pecado. Estão lembrados do capítulo 2, verso 15? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Isso antes da queda. Após a queda, no capítulo 3, verso 23, o homem continuou a trabalhar. Olha lá no verso 23, após a queda. O Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual fora tomado. De certa forma, este trabalho, ele continuou sendo um meio relacional para o homem. Agora olha para Caim. Olha a seriedade de Deus quanto ao pecado. Caim, ele está perdendo até mesmo o relacionamento através dos meios naturais. Sabe essas pessoas que você vê que nada dá certo na vida? Sabe essas pessoas que parece que tudo que vai fazer, irmãos, não traz nada de retorno? Ou se consegue algo, parece que colocado num saco sem fundo o dinheiro. E vivem no looping infinito.
Sabe essas pessoas, irmãos, que permanecem em desgraça após desgraça? Porque o que eu quero dizer, amados? Que Deus, na sua imensa justiça, Ele pode nos trazer uma justiça temporal. Deus pode muito bem nos trazer doenças. Deus pode muito bem nos trazer sermos infrutíferos naquilo que fazemos. Não nos abençoar com uma gota sequer de graça comum. Nosso Deus é tão sério no que tange ao pecado que Ele pode executar através de nós qualquer exemplo punitivo para que as pessoas vejam quem Ele é. Caim, neste ponto, irmãos, ele está se tornando um exemplo vivo do que é a justiça de Deus. Quando o autor de Hebreus diz que esse Deus é fogo consumidor, quando lemos que com Deus não se brinca, é porque Deus é sério. Deus é sério. Não acabou ainda. Deus dizendo, fugitivo e vagabundo, serás na terra. Tem algumas pessoas que acham que esse termo vagabundo ele é um pouco vulgar, né? Mas ele é utilizado aqui nas versões bíblicas. Eu não tenho nenhum problema em utilizar esse termo. Mas talvez a sua versão esteja errantes, né? Fugitivo e errante, né? Mas o sentido da palavra é o mesmo. A palavra fugitivo e errante descrevem como será a vida amaldiçoada de Caim. Aqui Deus está começando a exemplificar, dizendo para Caim como que será a vida dele a partir deste ponto. O termo traduzido por fugitivo, irmãos, significa mover-se de um lado para o outro. Andar em zigue-zague. Sabe, cambaleando. Caim vai para cá, pum, bate, vai para lá, pum, bate. Caim viveria como um errante. Viveria para lá e para cá. E nunca numa linha reta. Claro que num termo figurado. Ou seja, a vida de Caim seria uma vida desgraçada. Você já pensou ouvir isso de Deus? Você que reclama tanto da sua vida. Você que reclama tanto do seu trabalho. Você que reclama tanto do que você tem passado. Você deveria levantar as mãos para o céu e dizer, graças a Deus Ele não me amaldiçoou. Esteja certo de que você não tem motivos para estar descontente com Deus. O Salmo 109, amados, ilustra o que este termo aqui, que Deus está dizendo, fugitivo e errante, ou fugitivo e vagabundo, quer nos dizer. Caim é um homem banido, Caim é um homem exilado, por isso fugitivo, e seu exílio é descrito ainda com errante, acompanhado de outra palavra, que em hebraico significa tremer, estremecer, ser agitado, cambalear, como eu disse, mover-se de um lado para o outro. Caim passa a viver como escorraçado e perseguido. Veja o Salmo 109, verso 9 e 10, onde o salmista ilustra: fiquem órfãos seus filhos. Isso aqui é um relato sobre os ímpios. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Vivam seus filhos vagando. Olha lá. Errante. Vagando. Como mendigos. E saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Isso aqui ilustra a situação de Caim. Caim passaria não a viver mais do seu próprio trabalho. Ele teria que buscar em casas como um errante. Como esses homens que moram na rua, que vivem de esmola. Se cessar as marmitas entregues aí pelas pessoas, morrem de fome. Já pensou o que é viver assim? Você acordar e depender da misericórdia de alguém para você ter um alimento?
ser um errante, um vagabundo. Não quero dizer e não quero que o irmão leve a conclusão de que todas essas pessoas que estão aí na rua são amaldiçoados por Deus, porque daqui a pouco você sai daqui e fala, amaldiçoado por Deus. Não seja juiz, irmão. Eu e você não temos condições de falar quem é amaldiçoado ou não. Tá? Quem está execrado por Deus ou não. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. E aqueles que se aproximam é pela graça. É pela fé concedida. Mas o texto nos permite falar sobre Caim. E essas ilustrações é para que você veja qual que é a punição de Deus para com este homem. O Salmo 37, e eu quero que o irmão reflita um pouco sobre o contraste. Vocês viram o que é um ímpio? Os filhos, volta ali rapidinho no Salmo 109. Olha lá. Fiquem órfãos, o próximo. Vivam seus filhos vagando como mendigos, até mesmo os filhos, como mendigos. E saiam rebuscando o pão longe de suas casas. Analise agora como que é a tratativa de um eleito de Deus, de alguém que crê verdadeiramente em Cristo. O justo. Salmo 37, verso 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Vocês observam o contraste? Do que é um homem justo? Do que é um homem que teme ao Senhor? Do que é um homem que realmente escuta as palavras de Deus e as guarda? Isso aqui não é teologia da prosperidade, amado. Mas eu quero dizer que aqueles que temem ao Senhor, eles não são desamparados. Ele e sua casa, todos são abençoados por Deus. Agora, os que rejeitam as Escrituras, rejeitam ao Deus Criador, eles andam como o quê? Andam como fugitivos e errantes. Vejamos. Fugitivo e errante. Com isso, Caim nunca estaria em segurança, onde quer que ele fosse. Portanto, o sentido genuíno das palavras é que, aonde quer que fosse, Caim viveria sem morada certa, seria um fugitivo. Como frequentemente sucede aos ladrões, que não têm tranquilidade em lugar de repouso seguro, pois o semblante de cada homem lhes inspira terror. E por outro lado, porque sentem um horror à solidão. Como que uma pessoa que cometeu um crime hediondo, ele vive assim, desconfiado de tudo, com medo da polícia, com medo de ser pego. Fugitivo e errante seria Caim. O pecado, amados, que devemos olhar para Caim, olha o que o pecado produz em nós. O pecado produz justamente esse desassossego e produz também essa perturbação constante. Caim não tem paz nem sossego, pois a sua consciência o atormenta, o medo enche seu coração, ele vive em pânico diante de Deus e dos homens, e será um homem fugitivo, errante da terra. Ele deixa de ser um agricultor para ser um nômade, um andarilho. E sabe o que mais me parte o coração? Porque devemos ter misericórdia deste homem. É que Caim tinha esposa, e depois veremos aqui, como no verso 17, Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. O pecado de Caim, certamente, porque ele não andava sozinho, ele andava com a sua família. Quantas famílias, irmãos, nós vemos que andam em desgraça após desgraça, por causa de pecados. Caim seria um nômade, desassossegado, perturbado, e tudo que lhe restava era vagar de um lugar para o outro, e procurar sobreviver, sem descanso e paz. Assim são os ímpios, irmãos.
vivem atormentados pela consciência, mas buscam aplacá-las com coisas naturais, pois sem resultado eficaz permanecem atormentados. Por que essas pessoas, amados, geralmente, quem trabalha em hospital vê muito isso. A maioria, existem os estágios daquelas pessoas que estão em fases terminais. E elas entram, são diagnosticadas pela doença terminal, e ela é internada, aí ela passa a ter um convívio no hospital. Depois você pergunta para algum enfermeiro, para alguém que trabalha no hospital. Como é a reação das pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus? Não creem em Cristo. Existe uma das fases, eu fiz capelania hospitalar, uma das fases é a fase de fúria dessas pessoas. Porque elas não aceitam, como eu disse, dos condenados, elas não aceitam a morte. Mas por que elas não aceitam a morte? A verdade é porque elas não estão preparadas para ela. Essas pessoas não estão preparadas para o encontro com Deus. As pessoas vivem, como eu disse, desapartadas de Deus a vida inteira. Mas existe algo que nos coloca perante Deus. E isso se chama morte. A morte, ela é atormentadora para muitas pessoas. Converse com alguém que não anda com Cristo, não crê. Fale sobre a morte e sobre o juízo. E você verá a reação dessa pessoa. Conversando com um colega meu, eu falei justamente sobre isso. Mas o que você pensa quando tudo isso acabar? E ele me respondeu: quando eu penso nessas coisas, começa a me dar crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Por quê? Por que você acha? Caim andaria dessa forma, inquieto. Amados, embora Deus geralmente faça o sol nascer diariamente sobre bons e maus, justos e injustos, Mateus 5,45, como diz Cristo no Sermão do Monte, e a sua bondade permanece mesmo quando ele pune os pecados, seja de toda uma nação ou de determinados homens, desde que isso seja útil para determinada prova do juízo futuro. Amados, além disso, o primeiro homicídio, Deus decidiu mostrar um singular exemplo de maldição, cuja lembrança permanece em todas as eras. Esse homem foi um homem muito infeliz. Os cristãos, amados, de certa forma você deve estar pensando: mas pastor, os cristãos não são de certa forma errantes e peregrinos neste mundo também? Sim, amados. Os fiéis são estrangeiros sobre a terra, desfrutam de uma tranquila moradia temporária. Muitas vezes constrangidos pela necessidade, vagueiam de um lugar para o outro, mas onde quer que enfrentem tempestades, portam consigo uma mente serena, a paz. Até que finalmente, por contínua mudança de lugar, eles percorrem sua trajetória, atravessam o mundo e se encontram nas mãos de Deus. Então, a peregrinação de um cristão na terra é totalmente diferente dessa peregrinação que está acontecendo com Caim. Nós temos uma morada temporária aqui, é transitório sim o que estamos aqui fazendo, mas como estão os nossos corações e a nossa mente? Temos paz para com Deus. Andamos com Cristo, andamos confiando na sua palavra. E quando vêm as tempestades, os intempéries, permanecemos sóbrios. Essa é a diferença. Caim, ele está perdendo aqui, amados, até mesmo a sua sobriedade. Ele está sendo atormentado, fugitivo e errante. Isso ficará claro no próximo verso. Verso 13 vai dizer: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar. Você já começa a perceber aqui qual que é a perturbação? Acordar todos os dias sabendo dessa realidade, desta maldição, a ponto dele virar para Deus e dizer: a minha punição é mais do que eu posso suportar. É muito severo isso, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo. Mas veja, Caim então ouve atentamente a sentença de Deus.
E ele passa a lhe colocar as suas objeções. A primeira parte do verso 13 é: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar. É um protesto de Caim. O protesto de Caim ecoa com um tom ofendido. Em contraste com o reconhecimento, e aqui eu vou estabelecer um contraste muito nítido, para que você perceba qual que é o caráter reto de uma pessoa arrependida e o que não é. O reconhecimento do ladrão arrependido de que recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Lembra o ladrão na cruz? Lucas 23, verso 41. Agora compare com o de Caim. É maior a minha punição do que eu posso suportar. Ou seja, se isso soa como uma objeção, quem está errado? Deus que pronunciou ela. Caim, então, acha que Deus está equivocado. Caim acha, então, que é além do que ele merecia. Aqui você percebe o tom e a concepção de Caim na meritocracia, nos seus méritos. Essa é a linguagem do desespero, porque Caim, confuso diante do castigo divino, perdeu toda a esperança de perdão. Um ímpio, amados, ele pode até reconhecer o seu pecado. Por quê? Algumas versões, né, não vai estar punição, talvez a sua esteja pecado, né? É maior o meu pecado, né, do que eu possa suportar. E certamente a palavra aqui colocada pode ser traduzida das duas formas. Isso nos leva a entender o quê? Que aqui ele já está reconhecendo a sua culpa, que matou o seu irmão. Porque se ele reconhece que a punição que está sendo imposta é uma punição real, ele só não está concordando com o peso. Mas de certa forma ele está afirmando que ele é culpado. Isso deve nos levar a pensar o quê? Um impenitente, ele pode reconhecer o seu pecado. Vejamos. Amados, é um grito aqui de lamento com base na culpa cometida e nas consequências que começam a aparecer. É como se ele dissesse: o castigo que preciso sofrer é desesperador. Como eu poderia me esconder de ti, Deus, que está presente em toda parte? Está presente mesmo fora da parte cultivada da terra, e lá me encontrarás como o vingador. E quando acontecer de alguém me encontrar, essa pessoa me matará. Amados, ao reconhecer, ele foca apenas na punição. E perceba que isso se assemelha bastante com Judas. Porque Judas, em Mateus 27, versos 3 e 4, olha só o que aconteceu logo após entregar, trair Jesus. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, e Caim viu que estava sendo ali condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei. Judas reconheceu que pecou. Pequei. Pois traí sangue inocente. Ele viu o seu pecado. Ele viu o seu pecado. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Os fariseus, líderes. Isso deve nos alertar. Você que fica batendo no peito, que fala: eu reconheço os meus pecados, e tem um senso de autopiedade sobre a sua vida, não se esqueça que Caim e Judas também reconheceu o seu pecado. E depois disso, o que aconteceu com Judas? Aí vem um ponto importante. Ele se entregou à morte. Ele se suicidou. Uma grande demonstração de falta de esperança. Uma grande demonstração de falta de arrependimento genuíno. De olhar para Deus como um Deus perdoador. De olhar para Deus como um Deus que nos perdoa e nos aceita nele, no Filho. E muitas pessoas não conseguem lidar com o peso da culpa do pecado. E permanecem atormentadas a sua vida inteira.
Essas são pessoas que não conhecem a obra vicária. Porque a obra vicária nos perdoa e retira de nós esta culpa. Nos sentimos perdoados nele, no Filho de Deus. O pecado, irmãos, vemos que ele oprime e que ele escraviza. O ódio arrogante se tornou em medo covarde, misturado com autopiedade. Caim sofre porque não se arrepende, irmãos. Por isso que ele não concorda aqui. Por isso que ele acha que é pesado demais. Caim não se demonstra arrependido e está triste, não pelo que fez a seu irmão, mas apenas com seu castigo. O impenitente, além de não aceitar as consequências, além de buscarem meios de se auto-enganarem, não conseguem se verem como merecedores de qualquer condenação. Sabe qual é a característica de um verdadeiro arrependido? É como um ladrão na cruz, que olhou para Cristo e falou: esse homem não merecia estar aí, mas nós merecemos. Nós merecemos o fogo do inferno. Você já virou para Deus e falou: Deus, eu mereço a sua ira? Você já teve concepção disso? Ou você, não, eu não mereço. Não, o inferno é muito pesado para mim, eu não posso aguentar. Será que você não tem esse senso de autojustiça? Será que você não se acha merecedor da graça? O que você merece, irmão? Por exemplo, como não falamos mal dos nossos próprios irmãos, nós estamos demonstrando um senso de autojustiça, de autopiedade. Porque eu aponto para o erro do outro, mas e o meu? O impenitente, ele nunca tem olhos para si mesmo. Entenda isso. Ele pode até ter um relapso, um contato com o seu próprio pecado e falar: não, eu pequei nisso, mas ao mesmo tempo ele não se autocondenar, mas se autolivrar. Esses são os impenitentes. Não, eu não mereço isso. Você merece o pior. Eu e você merecemos o pior. Se é para falar de mérito, o meu mérito merece o inferno e a ira de Deus. Porque as minhas obras são imundas. Nós temos que ter esse reconhecimento sincero perante o Senhor, irmãos. A humildade, a pobreza de espírito, que é uma bem-aventurança, ela é por este caminho que percorre. Você olhar para si e autodeclarar merecedor da destituição. Caim, se fosse um homem arrependido, falaria: eu mereço isso, Senhor. Pequei contra o Senhor e matei meu próprio irmão. Mas este homem não demonstra um pingo de reconhecimento, de tristeza. Quantas vezes, irmãos, passamos aqui com várias pessoas com processo disciplinar. Aí quando chama a pessoa para reconhecer a culpa, não, eu fiz isso por causa não sei do quê. Não, aí começa. É fácil você perceber quando uma pessoa está arrependida ou não. É simples. Tá? Ah, não, eu fiz isso por causa do outro. Ah, por causa do outro? Não por causa do seu coração? Não por causa do seu sentimento? Não porque você é corrupto? Não porque você é maléfico? E ainda coloca as outras pessoas: não é só eu que estou vendo isso não, tá? Todo mundo está vendo. Olha para o seu pecado e reconheça o seu pecado. E usa o nome da igreja. A igreja está vendo. Quem é você para colocar a igreja no meio? Quem é você? Isso é senso de autojustiça. Isso é senso de autopiedade. Tudo alto. Quando eu falar alto, entenda o centro, você se colocando. Talvez você produza a sua piedade. Esse é o problema. Esse é o problema. Você produzir a sua piedade. E não ser oriunda de um relacionamento sincero e transparente com o nosso Deus Salvador.
Os réprobos nunca se conscientizam de seus males, até que lhes sobrevenha uma ruína, do qual não conseguem escapar, geralmente a morte, como eu disse. E sim, de fato, quando o pecador obstinado até o fim zomba da paciência de Deus, este é o devido galardão do seu tardio arrependimento, que ele sente um horrível tormento, para o qual não há qualquer remédio. Medo do inferno é medo de consequências e não de infringir a santidade do próprio Deus. Você não tem que ter medo do inferno. Um salvo, que tem sentimentos para com o seu Salvador, um compromisso com a sua palavra, ele não tem medo do inferno. A preocupação dele é ferir um Deus santo. É ele se colocar diante desse Deus santo. Olhar para a obra da cruz perfeita sem pecado. E olhar para o que ele tem feito e falar, eu estou errado. O meu Salvador não merece esse meu ato de gratidão. Existe um contraste. Deve existir. E não falar, não, estou bem e minha consciência está tranquila. Verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. Eis que hoje me lanças da face da terra. Imediatamente segue a explicação das seguintes palavras. Ei que me expulsas da face da terra, e estou escondido da tua face, diz Caim. Nessa expressão, Caim está se queixando, amados, abertamente a Deus, dizendo que está sendo tratado mais severamente do que realmente é justo. Logo, ele está atacando o quê? O caráter de Deus. Nem clemência, nem moderação estão sendo mostradas a ele. Ah, não? O que Deus falou a este homem? O que ele disse? O Senhor disse a Caim, por que está irado? Porque o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não será aceito? Isso foi antes ao assassinato. Quantas vezes Deus tem nos chamado a atenção, Deus tem nos fornecido oportunidades para ouvi-lo. Porém, amados, de um dia para o outro pode ser tarde demais. De um dia para o outro, a malignidade do seu coração pode ser o seu guia, o seu aio. Aí é tarde demais, irmãos. Porque pode ser que você esteja na igreja, pode ser que você esteja aparentemente vivendo como crente, mas pode chegar um dia que Deus chegue para você e fala, chega. A partir de hoje, siga os desejos do seu coração. Aí acabou. Aí acabou. Você não teme isso? Você não teme? As coisas que acontecem no nosso meio, exemplos vivos que temos no nosso meio, você não olha e pensa, isso poderia estar acontecendo comigo. Eu poderia ser essa pessoa, eu poderia ser o Caim. Você não teme a Deus? Continue com o seu pecado, continue com a sua falsidade, continue com a sua autojustiça. Pode ser que um dia Deus diga, chega! Chega! E aí acabou. Aí acabou. Viver escondido da face de Deus também, veja, da tua presença ficarei escondido. Isso aqui equivale a não ser considerado por Deus, não ser protegido por seu cuidado. Sabe o Salmo 125 que cantamos? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Deus é como os montes ao seu derredor. Caim não poderia mais cantar isso. Caim está à mercê. Claro que tudo dentro dos planos divinos. Mas ele não contaria mais com o favor de Deus. Já pensou? Deus virá para você e dizer, não conte mais com o meu favor. Perdição total. Perdição total. É um texto, se você tiver um pingo de temor, é um texto aterrorizante esse que nós estamos vendo aqui. É aterrorizante o que Deus está fazendo aqui.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que você sempre tenha o sentimento de querer agradá-lo, irmão. E de estar disposto a obedecê-lo. Sereis fugitivo, vagabundo na terra. Caim viverá às margens da sociedade. Os réprobos, por mais claramente que sejam convencidos, não cessam de esbravejar, visto que por sua impaciência e fúria lançam mão de toda sorte de protestos contra Deus. Continua murmurando. Cada murmuração é um protesto contra Deus, viu? É um protesto contra Deus. Pois sendo excluídos dos direitos comuns do gênero humano, a ponto de não mais ser reconhecido entre os habitantes legítimos da terra. Caim declara que é banido da face da terra e, portanto, se tornará um fugitivo, porquanto a terra lhe negará uma habitação. E a última parte do verso 14 é Caim dizendo que qualquer que me encontrar matar-me-á. O medo. Caim está esboçando o medo. O pecado gera na gente medo, gera vergonha, gera escravidão. Caim vive em pânico diante de Deus e das pessoas. Alguns comentaristas vão dizer que esse medo é porque o assassinato de Abel, ele se tornou conhecido em toda a prole de Adão. Ou seja, como o patriarca e todas as famílias saírem de Adão e Eva, logo ele se tornaria um errante e um perseguido dessa família. Então ele está com medo não só de Deus, mas ele está com medo das pessoas. Tanto que ele diz, e qualquer que me encontrar matar-me-á. Porque a forma como ele passará a viver agora será uma forma nítida para as pessoas. Olha lá o assassino. Olha lá o assassino. E o pecado faz o que com a gente, irmãos? Se você ama o adultério e você fica nessa prática de adultério, como que as pessoas ao seu redor te conhecem? Quando você vira as costas e fala, olha lá o adúltero. Olha lá o ser vergonha. Não é assim? Não é assim? Você é marcado pelo seu pecado. Olha lá o mentiroso. Aquele que gosta de mentir. Olha lá o mentiroso. O que ele fala não se escreve. Você é marcado pelo seu pecado. E o verso 15 vai falar sobre esse sinal. Foi colocado um sinal em Caim. Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, quem quer que o encontrasse. Mais uma vez, então, a narrativa volta para Deus, aonde diz, o Senhor, porém, lhe disse. E assim como o grito do assassino não cai no vazio, também o clamor do assassino é ouvido por Deus. Aqui eu destaco, no verso 15, que Deus, ao ter pronunciado a sua sentença, ele poderia já ter virado as costas e ido embora. Depois, Caim esbraveja, Caim se queixa da sentença, e olhe como Deus é misericordioso, irmãos. Ele ouve a queixa. O caráter de Deus é tão benéfico e bondoso, porém justo, que mesmo no meio de uma sentença tão grave, ele ainda fornece algum ponto de graça e benefício para esse homicida. Ele ouve o clamor do assassino. Por mais afastada que esteja de Deus e por mais profunda que seja sua culpa, a criatura continua ao alcance do ouvido do Criador. Deus também ouve o amaldiçoado Caim e atende os seus lamentos. E ele diz, portanto, quem matar a Caim 7 vezes sobre ele cairá a vingança. Deus não deseja a morte do ímpio, irmãos. Ezequiel é claro quanto a isso. Nem a morte do assassino. Por isso Deus confirma a Caim que caso ele seja assassinado, ele mesmo, Deus, vingará essa morte com o maior cuidado. O que significa 7 vezes? Aqui nós temos uma etimologia de um numeral.
E o que significa isso? Seria multiplicada a vingança de Deus. É somente isso que quer dizer. Que Deus seria ainda mais grave com aquele que assassinasse Caim. O que isso demonstra? Que Deus, ele é pró-vida e ele é contra qualquer tipo de cerceamento da vida do próximo. O sexto mandamento para Deus é algo importantíssimo. Importantíssimo. Não assassinarás. Nem mesmo um assassino, Deus quer que alguém tire a vida dele. Ah, pastor, mas por que depois ele institui o olho por olho, dente por dente? Aquele que mata deve morrer. Ali nós já temos uma teocracia de Israel, um governo de Israel. Mas não significa que ele tem prazer na morte do ímpio. Ele aplica consequências, leis para controle da sociedade governamental. Então, amados, isso representa que 7 unidades, ou 7 dezenas, como eu disse, a palavra shivarim. Então, portanto, o valor de 77, se traduzirmos para o hebraico as palavras de Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Que ele diz, ficaria da seguinte forma: você deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, não tem limites para o caráter perdoador de um cristão. Essa é a tradução. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Aí muitos aqui se perdem, né? Eu já vi até, inclusive, pessoas falando que aqui Deus colocou uma cor distinta em Caim, né? Aí cria base até para racismo, tá? Eu já vi até pessoas falarem isso, né? Aí ficam conjecturando, falando que esse sinal era algo na testa de Caim. Amados, tenhamos uma regra: o que a Escritura não revela, nós não vamos além do que ela não revela. Mas sinal aqui, da palavra hebraica Of, significa uma marca distintiva, uma lembrança. Caim, quando então você olhasse para ele, você ia observar essa marca. Ele era distinto. Deus utiliza Caim como uma marca, como um sinal. E que tipo de sinal era esse, amados? Não sabemos. O texto não diz que tipo de sinal seria. Também não é dito que esse sinal seria um raio, um trovão. Aí entra as conjecturas de diversos teólogos aí, pessoas. Mas nós não entramos nisso. Mas o que eu destaco aqui, amados, nesse sinal em Caim, é a misericórdia de Deus. Deus colocou em Caim uma marca não apenas para fazê-lo lembrar do seu pecado, não apenas para isso, mas para protegê-lo. Na sua misericórdia, Deus não retribui a Caim o que ele merecia. Em sua graça, ele dá a Caim o que este não merecia. A marca era um estigma e não deixaria que ele se esquecesse da sua desventura, do seu pecado. Além de ser uma trombeta soando em seus ouvidos, constantemente açoitando a sua consciência sem trégua. Esta marca e esse estilo de vida de Caim é para que ele lembrasse do que ele fez. Imagina a consciência deste homem. Imagina a consciência deste homem. Atormentada. E esta marca, muito bem clara no texto, Moisés diz para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Deus cuidara de prevenir que alguém irrompesse facilmente sobre ele para o destruir. Não porque Deus instituísse um privilégio em favor de um homicida, ou ouvisse sua oração, mas porque ele visava a sua posteridade, em prol da preservação da vida. A ordem da natureza fora horrivelmente violentada, o que se poderia esperar que ocorresse no futuro. Então Deus o protege como uma advertência. Deus é muito bondoso com esse homem. Deus aplica um remédio. Pois bem sabemos que o veneno de Satanás, amados, são representados pelos maus exemplos. Quando Deus coloca um sinal, ele utiliza Caim como uma marca do seu juízo,
e também da sua misericórdia, porque Ele está protegendo aqui Caim, é para que as pessoas saibam qual é o resultado de uma vida em pecado. Qual é o resultado de uma vida descartando a palavra de Deus, as suas ordenanças. Portanto, o Senhor declara: se alguém imitar a Caim, não apenas não terá desculpa em seu exemplo, mas seria atormentado ainda mais severamente, porque deve, em seu exemplo pessoal, perceber quão detestável é a sua perversidade aos olhos de Deus. Se Caim está passando por isso, a pessoa que ousasse a matar ele, passaria por multiplicadas vezes uma sentença pior. Aí você pode pensar: o que pode ser pior do que isso? Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Deus, amados, eu temo tanto a Deus, amados, quando eu paro e penso: o que está disponível de instrumentos nas mãos de Deus para que Ele me corrija ou me castigue? O quê? Tudo. Deus não tem limites no que Ele pode usar para o seu próprio propósito. E esse propósito é bom e justo. Mas não significa que não é doloroso. Não significa que é amargo. Tema a Deus, e você será sábio. Tema a Deus. Verso 16 e último. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ou Nod, né? Depende ao oriente do Éden. Perceba, então saiu Caim da presença do Senhor. O pecado afasta o homem de Deus, irmãos. Caim se retira da presença do Senhor, ele não se humilha, não chora, não se arrepende. Eu quero que você tente aqui, no verso 16, colocar a figura de Jacó aqui no 16. O que ele ia fazer aqui? Jacó. O que você acha? O que Jacó ia fazer aqui? Senhor, me ajuda, me abençoa, não faça isso comigo, Senhor. Ele ia lutar, ele ia falar, amado, com Deus. Caim esbraveja, Deus ainda coloca um sinal. Parece que só dele não morrer para Caim já estava bom. Já estava bom. Então ele sai da presença do Senhor, não se humilha, não chora, não se arrepende. O assassino está protegido por Deus, mas ainda assim vive afastado de Deus. Caim afastou-se da face de Deus e foi morar na terra de Nod. Nod não é um nome geográfico. Nod significa terra da vida inconstante. Tem muitas pessoas que vivem na terra de Nod. A terra da vida inconstante. A pessoa alienada de Deus é alguém sem um lugar permanente. Viver segundo o mundo. Isso é viver segundo o mundo. Viver cambaleando, viver sem destino, viver errante, é viver conforme o curso deste mundo. Fora da presença do Senhor é que havia surgido a crise. A partida de Caim foi ao mesmo tempo a sua sentença e sua escolha. Por um lado, temer ao exílio, ser banido da tua presença, e vagar como errante por um lado e para o outro. Desdenhara a contrição, e agora se dispõe a conseguir algum sucesso com a sua independência. As pessoas impenitentes, elas se veem bem sozinhas, com os seus pecados, irmãos. Por isso que a primeira reação de uma pessoa impenitente numa igreja, quando é constatado que ela está vivendo em iniquidade, a reação máxima da maioria das pessoas é sair da igreja, abraçar o pecado e viver na lama. Isso é uma declaração não para a igreja do Senhor, mas para o próprio Deus, de que ela é independente, de que ela está bem. Ela se aparta da presença de Deus. O relato subsequente permite provar o primeiro sabor de uma sociedade autossuficiente, que constitui a essência daquilo que o Novo Testamento denomina como o mundo.
e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Para onde ele vai? Vai habitar na terra dos inconstantes, a terra da vagueação, lugar de peregrinação, fuga, exílio. A palavra hebraica aqui, amados, significa vagabundo, terra dos vagabundos, terra dos andarilhos. Então, amados, Caim, com a proteção que Deus a deu, mas vive longe de Deus. Assim são os ímpios. São favorecidos com a graça comum, vem sol, vem chuva, têm saúde, trabalham, mas vivem desgarrados, fora da presença de Deus. Ele vive uma vida no fio da navalha, entre o poder viver e o ter que morrer. O ser humano criado por Deus caiu em culpa e pecado, amados. E o ensinamento aqui nessa sessão desse texto é olhar para Caim e olhar para a nossa conduta. Olhar para as atitudes impenitentes e ver se eu não sou impenitente. Olhar para os pecados de Caim, como ele reagiu. O mais importante aqui, amados, é ver a reação do ser humano. Quando Deus o confronta, quando Deus expõe os pecados dele, como que ele reage para com Deus. E você faz um comparativo como foi feito com o ladrão na cruz, você vê a grande diferença. Porque o ladrão na cruz é um homem que o próprio Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem salvo. E eu devo olhar o texto e falar: qual é a minha reação? Quando eu sou confrontado. Quantas vezes eu fico vendo pessoas, quando é confrontado, achando culpados? Eu estou errado, mas você também não deveria ter feito isso. O que é isso? E por que você precisa de um álibi? Por que você precisa de uma escora para o seu pecado? O pecado é seu! Assuma o seu pecado! Não, eu pequei, eu reconheço o meu erro. Judas reconheceu o erro, Caim também reconheceu, mas também colocou objeções. Que idiotice! Que coisa de impenitente! Que coisa de ímpio é isso! Olha para o seu coração e para os seus atos, e isso basta. Isso basta. E olha que eu acho que você vai ter bastante tempo para refletir, viu? Quantos pecados tem abrigado no seu coração aí? Será que você tem tempo para ficar gastando olhando para os outros? Olha para o seu coração, meu querido. Olha o que tem aí. Aí você vai gastar bons dias, meses, anos orando por esse pecado. Foca nisso, do que no outro. Atenção aqui, amados. Entre poder viver e ter que morrer, entre ser chamado e ser condenado, só será eliminada por Cristo Jesus. Jesus, nascido de Maria, a Virgem, é o prometido que pisará na cabeça da serpente, e este já veio. Este já concluiu a sua obra. O sinal obscuro e inexplicável de Caim é substituído pelo sinal neotestamentário da salvação e da proteção, a cruz de Cristo. Sobre esta cruz não há mais vida fugitiva e errante, uma vida lá fora, afastada de Deus, pois o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel, como diz o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 24. O sinal sobre aqueles que creem, amados, é o sangue de Cristo. É esse que celebramos, o dia do Senhor é justamente a ressurreição. A ceia é a sua morte. E é este sangue que nos representa. E é com base nesses méritos dele, exclusivos dele, que andamos. Que possamos reconhecer isso em nossas vidas. Que possamos olhar para o texto e entender o que realmente é o arrependimento genuíno. E entender também o que é uma vida impenitente. E eu destaco também, amados, a justiça de Deus e a sua graça e a sua misericórdia. Tudo isso podemos encontrar no texto. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Que o irmão continue, reflita sobre esse texto
na sua casa. Continue pensando. Converse com a sua família. Hoje é dia do Senhor. Se dedique a isso. Também faça suas provinhas lá. Mas não faça a prova apenas como um ato mecânico. Eu tenho que fazer. Não, faça a prova para desfrutar do conhecimento, para constatar, para ter argumentos da sua fé, para você não ser igual o camarada da bolacha, tá? Falar de Deus como uma bolacha. Não, tenha conhecimento bíblico, irmão. Nossa fé é uma fé racional, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Oremos.